Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Pode sentar, meu querido. É uma alegria nós podermos estar na presença do Senhor para fazermos o melhor para o Senhor. Amém? Você veio preparado para ouvir a palavra de Deus? Então diga o seguinte: eu sou o segundo. Pastor, eu não estou entendendo o que é isso, mas tu vai entender agora. Diga, a Bíblia tem. Não, mas com força. A Bíblia tem. A Bíblia contém a revelação divina para a minha caminhada aqui nesta terra. E diga, e nessa noite, a Bíblia vai dizer o que eu preciso fazer para realmente ter sucesso nesta vida. Amém ou não? Quem quer ter sucesso, diga amém. Oh, agora eu gostei. Quando todos nós queremos ter sucesso na nossa vida. E a gente corre atrás de tantas coisas por causa do dito sucesso. E muitas vezes nós, como diz o Gaudério, nós nos lascamos. Porque na realidade corremos de maneira errada. Por isso a palavra de Deus nos alerta de uma maneira sobrenatural que nós devemos correr de maneira correta, como um bom soldado, preparados para fazer aquilo que Deus tem para todos nós. O tema dessa palavra nessa noite é eu sou o segundo. E para você ser um conquistador, todos aqui querem ser conquistador, querem ter sucesso, para você ser um vencedor, você vai precisar sair do trono e deixar Deus ser o primeiro. E para você ser um conquistador, um vencedor, você precisa de cobertura espiritual. Amém? Diga, eu preciso de cobertura espiritual. E se você quer cobertura espiritual, você precisa sair do trono e deixar Deus ficar no trono da tua vida. Ele precisa ser o número 1. Diga número 1. Deus não negocia isso, gente. Ele quer ser o número 1 de nossa vida. Isso é inegociável. Por isso preste atenção nessa palavra nessa noite. Porque essa palavra, Deus preparou para o nosso coração, de uma maneira sobrenatural. Porque Ele tem algo especial para cada um de nós. E que no final desse culto você tome decisão realmente de dizer, eu quero que Deus seja o primeiro na minha vida. E aí você vai tomar algumas atitudes para que isso ocorra. E você será mais do que vencedor. O texto de Mateus, capítulo 6, está aí na tela. Esse texto é um texto tremendo, é da linguagem NVI, Mateus capítulo 6, a partir do verso 22. Então você pode acompanhar a leitura aqui na tela, ou você pode abrir a tua Bíblia e também acompanhar. Eu já abri Marcos, vou voltar um pouquinho para trás para me ler daqui. Mateus capítulo 6, a partir do verso 22. Diz assim a palavra de Deus: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus,
todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são! Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, ou que vamos... Eu voltei para o beber, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que eu li antes, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. Amém? Se alguém tiver coragem, pode responder o que eu vou falar agora. Quem está preocupado com algumas coisas da próxima semana que virá? Entrou aqui nessa noite preocupado com alguma coisa da próxima semana, sim ou não? Alguém? Olha o que o texto bíblico diz, amados. Não se preocupe com o dia de amanhã. Olha para quem está ao teu lado e diga, não se preocupe com amanhã. Amanhã basta o seu mal, gente. Amanhã basta o seu mal, gente. Por que nós perdemos sono à noite? Pastor, tu nunca perdeu sono? Perdi. Até essa semana eu perdi. Preocupado, e eu li esse texto, me vinha à mente, e eu dizia, mas não posso me preocupar. Observaram? Quantas coisas a gente acaba ficando no outro dia, e nós não vamos resolver amanhã. Basta cada dia o seu mal, diz a Bíblia Sagrada. E interessante que no verso 32 diz, não sejam como os pagãos, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. O que nós corremos atrás do quê? Porque você estuda, porque você trabalha, porque você não dorme direito à noite. Com o que você se preocupa? Pastor, aquele crente santo, né? Pastor, eu me preocupo com a alma do meu vizinho. Ah, vai para lá. Vai para lá. Se preocupa com o dinheiro que está negativo no banco. Desculpa, com a conta do cartão de crédito não conseguiu pagar e agora você tem que renegociar a dívida e pagou não sei quanto em juro e depois renegocia de novo e depois renegocia. É verdade, não é? Com a casa própria que não foi pago, ou com a prestação do carro que não foi paga, ou com o filho que não sei o quê. Quer dizer, as preocupações nossas. Mas o que o texto está dizendo, não se preocupe com essas coisas. Pois é os pagãos que se preocupam. Ele não disse os cristãos, os meus filhos, os que me servem, os meus discípulos, ele disse os pagãos. Será que eu sou cristão? Será que eu sou filho? Ou será que sou pagão? Se você e eu vivemos uma vida preocupada, e queridos, é assim infelizmente, uma vida preocupada, nós reclamamos, nós murmuramos, nós criticamos, nós desanimamos rápido demais, nós não fazemos a coisa acontecer, e por isso não temos sucesso. Nós desistimos dos nossos sonhos muito rápido, nós desistimos dos nossos casamentos muito rápido, nós desistimos das nossas conquistas muito rápido, nós não vamos avante.
Veja, Jesus está dizendo que se vivermos uma vida ansiosa, preocupada, reclamando de tudo e de todos, murmuramos, agimos como pagãos. Somos iguais a eles. É isso que o texto bíblico está dizendo. Jesus está dizendo: vocês estão vivendo como se fossem pagãos. Porque pagãos é que se preocupam com a comida, com a vestimenta, com o se há de comer, com aquilo que não tem, que eles não têm. Eles vivem preocupados, querendo sempre mais e mais, e esses são pagãos. Se preocupam com o dinheiro. Visitei alguém de muitas posses, pouco tempo atrás, e essa pessoa me disse: eu preciso vender tal coisa, eu preciso fazer isso, eu preciso conquistar aquilo para daí me aposentar. E tem muito dinheiro essa pessoa. Fiquei pensando na minha mãe. Se aposentou com 1.000 e poucos reais por mês. Hoje ela junta dinheiro, dos 1.000 e poucos reais, tem a sua casa própria, sempre foi fiel dizimista. Deus abençoou tanto a vida dela, que tem uma casa no centro da cidade onde ela mora, com tudo, olha bem, ganhando 1.000 e pouco, aluga ainda uma parte da casa para poder ajudar, e ela empresta dinheiro ou dá dinheiro para os filhos. Oh, glória! Ela disse: nunca me faltou. Eu falei com ela essa semana, ela disse: nunca me faltou, eu tenho meu dinheirinho, e se vocês precisam, eu estou aqui. Gente, eu me arrepiei, eu disse: meu aleluia. Porque ela nunca foi como os pagãos, ela não se preocupou com isso, ela trabalhou, ela lutou, ela disse: eu tenho pão de todo dia, Deus me dá todo dia, Deus supre as minhas necessidades todo dia Ele vai suprindo as minhas necessidades, e eu vou trabalhando, e vocês precisam trabalhar. E Deus vai dando o restante. Os pagãos se preocupam com o dinheiro. Eles não pensam nas pessoas, mas sim no dinheiro. Enquanto você colocar em primeiro lugar na sua vida quaisquer outras coisas que estejam acima de Deus, você vai viver como pagão. E se eu fizer isso, viverei como pagão. O pagão vive sempre sendo ele o primeiro eu. Ele não pensa no próximo. Ele pensa: como eu posso tirar algo do próximo? Como eu posso tirar algo de alguém? Como eu posso arrancar desse alguém algo? Ele não pensa em dar. E há algo tremendo na palavra de Deus e na vida cristã, é que se perdendo que se ganha. É dando que se ganha, é lei do reino de Deus. Quando eu dou, ganho. Jesus, num único versículo, resume tudo o que precisamos, que almejamos, que queremos. Ele resume tudo o que Ele pode nos dar. No único versículo, quando Ele diz: portanto, ponham tudo em primeiro lugar, na sua vida, o reino de Deus, é aquilo que Deus, é isso que Deus quer, e Ele vos dará todas essas coisas. Eu te conclamo, te convoco e te convido a nessa semana você pegar esse texto bíblico, e se você tem mais de uma versão bíblica, da Bíblia, procure ler em várias versões, porque alguns comentaristas colocam de um jeito, outro de outro. E se você sabe um pouquinho de grego e hebraico, procure fazer um exegese ou buscar lá na raiz da palavra o que quer dizer esse texto, para você poder entender. E talvez você não precise muito: mas eu tenho só um tipo de Bíblia, pastor, só Sociedade Bíblica Antiga, ou seja qual for, imprensa bíblica, ou seja qualquer, ou linguagem de hoje, ou NVI, ou não importa qual é a Bíblia que você tem. E se você sabe falar mais de uma língua, procura ler em inglês, em alemão, em espanhol, e você vai ver a riqueza da profundidade do texto sagrado para as nossas vidas, para a nossa história, do que Deus quer dizer aqui. Sabe, esse texto nos ensina muito. Ele diz: ponham tudo em primeiro lugar. Veja bem, que ensinamento tremendo, maravilhoso nosso Senhor nos dá aqui. Ele ensina que se colocarmos o seu reino e Ele em primeiro lugar, todas as coisas, diga todas as coisas. E sabe que coisas? As coisas que Ele falou acima: comida, roupa, bota, sapato, bota. Pastor, até bota para não passar frio, Ele te dá. E até umas com um veludinho dentro. Ah, pastor, estou preocupado, tem promoção na loja, antigamente era nas Pernambucanas. Pastor, tu é antigo, já passou alguns anos. Mas olha, tem tanta coisa, Deus vai te dar tudo. Casaco para ti não passar frio, além do que a gente precisa, Deus dá, amém ou não? É tremendo o que Deus faz.
o que Deus dá para a gente. Pastor, eu não tenho dinheiro, mas Deus dá. Meu pai e minha mãe eram, de toda a família, os mais pobres. Eu fui nascer nessa. Mas Deus é bom. E daí minhas tias traziam toda a sobra dos meus primos para nós. E nós vestíamos aquela roupa, e às vezes tinha domingueira. Lembra da domingueira ou não? Eu tinha uma domingueirinha que chegava o ano inteiro usando, só no domingo na igreja. Todo mundo conhecia, lá veio o piá. Mas aleluia, glória a Deus, Ele nunca deixou faltar nada. Nada. Porque Deus é bom. Deus quer nos abençoar. Deus quer acrescentar na nossa vida, na nossa história. E aqui nesse texto, queridos, que nós vamos ler, e no que nós lemos já também, fala da bênção do acréscimo. Diga, bênção do acréscimo. Diga, bênção do acréscimo. Olha para o teu irmão do lado e diga, você quer a bênção do acréscimo? Ou seja, aquilo que estiver faltando na tua vida, Deus vai acrescentar na tua vida para suprir todas as tuas necessidades. O que está faltando na tua vida? Pastor, um marido carinhoso, bom. As mulheres, né? Porque o homem, se dizer isso, está lascado. Né? O homem diz, uma mulher carinhosa, pacienciosa, que, sabe, aquela que não reclame, não murmure, não enche os tubos quando eu estou assistindo futebol, me traga pipoquinha e chimarrão, não me cobre. Ô pastor, está faltando tudo isso. Que é demais, né, meu? Mas Deus é misericordioso e dá. Às vezes Ele dá uma chata para a gente aprender a ser manso. Para a gente aprender a mudar a nossa história. Só que daí não entende, e a coisa está tão descartável hoje que troca logo, e pega 10, tudo igual. Você já notou isso? Não? Quem já trocou aí umas quantas já sabe disso. São tudo igual, só mudou o endereço. Os homens também. É tudo igual. Por isso não vale muito a pena, viu? Olha, lá em Êxodo capítulo 13, do verso 11 a 13, está aí no telão, contém algo poderoso. Alguém já disse que é ouro para a nossa vida. E de onde Jesus tirou a ideia de que Deus quer ser o primeiro. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, diz o texto, e entregá-los a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados, separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos de seus rebanhos pertencem ao Senhor. Resgatem com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiserem resgatá-la, quebrem-lhe o pescoço. Resgatem também todo o primogênito dentre os seus filhos. Essa é uma passagem poderosa porque mostra que Deus quer ser o primeiro nas nossas vidas e Ele quer o primeiro de nós. Ele não quer ser o primeiro por um capricho seu, mas Ele quer ser o primeiro porque quando Ele é o primeiro, o único beneficiado sou eu. Diga, quando Deus é o primeiro, quem se beneficia é o segundo. Você viu que coisa maravilhosa? Deus sendo o primeiro, eu sou beneficiado, gente. E por que a gente quer ser o primeiro? Quer mandar a Deus? Pastor, tem. Se nós pensar, a gente que manda a Deus para tudo, né? Deus, faça isso, Deus. Tira minha dor de cabeça. Tira meu isso. Me dá o emprego, Deus. Estou desempregado, Senhor, afinal de contas, né? Se eu tiver emprego, Deus, eu vou ser fiel. Deus, vou tocar meus talentos lá na igreja. Senhor, Senhor, daí eu vou fazer as coisas. Não é assim que a gente negocia com Deus? Que coisa, né? Com outras palavras cada um. Então quem precisa que isso ocorra sou eu. Diga o seguinte, eu tenho que ser o segundo, porque sempre o segundo é primeiro. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Tudo bem. Quem deixa Deus ser o primeiro, esse Deus atende primeiro. Quem é que gosta de ir na fila de banco e ser atendido por último? Eu hoje tenho um privilégio. Hoje eu posso entrar com 2 fichas, com a preferenciária e com a outra. Ô, glória! Mas olhe bem, queridos, quem quer ser o primeiro, Deus não vai atender por primeiro.
Mas quem quer ser o segundo? Deus diz, eu vou ter que responder agora. Você pensou nisso? Pastor, eu fiz um pedido a Deus há 5 anos atrás e não tem resposta até hoje, Deus. Será que você está sendo o primeiro ou o segundo? Senhor, eu pedi a Deus tanto e não teve resposta. Será que tu é o primeiro ou o segundo? Pensa você tem que fazer essa avaliação. Você só será um conquistador, só será campeão se você for segundo e Deus for o primeiro. Para o mundo isso é loucura, mas para Deus é assim que funciona. Nas Escrituras, o primeiro significa aquele que foi consagrado, aquele que foi oferecido, ou seja, dado, entregue a Deus, colocado-se diante de Deus, e Deus diz assim, faça isso. Aí está frio, hoje não vou no culto. Não estou deixando de segundo não, Deus, que isso? Não, Deus, não. Afinal de contas eu te amo, Deus, eu posso ler a Bíblia aqui em casa. É a igreja que fica lá. Mas está chovendo, também não vou. Está doente? Aí é diferente. Aí muda a história. Eu tenho carro, tenho tudo, e digo a Deus, não, para quê? A Bíblia diz que todo primogênito pertence a Deus, das crianças, dos animais, das colheitas. Deus não aceita ser segundo, Ele quer o primeiro lugar em nossas vidas. Como é que a gente faz o orçamento? Quando a gente faz um orçamento doméstico, a gente começa a colocar, eu tenho que pagar água, tenho que pagar luz, tenho que pagar a prestação disso, tenho que pagar gasolina, tenho que pagar a prestação do carro, tenho que pagar o estudo das crianças, tenho que pagar o rancho, tenho que pagar não sei o que lá, as roupas, os carnês, os cartão. Pastor, está lembrando todas essas coisas, pastor? Ou isso, ou aquilo, ou aquele outro. E aí a gente diz, sobrou por dízimo ou não? Será que sobrou alguma coisinha, Deus? Sobrou. Pastor, gente, isso não tem nada a ver com igrejas que querem tirar o dinheiro das pessoas, isso tem que ver com palavra, tem que ver com obediência, tem que ver com Deus. Deus não precisa do meu dinheiro e do teu, não precisa, gente. Deus usa até pedra para clamar. Se Deus disse, se vocês não proclamarem o evangelho, as pedras vão proclamar. Eu fui pastor de uma igreja que tinha um coqueiro na frente da igreja. Nós construímos um templo novo, e esse coqueiro ficou dentro da igreja, 2 coqueiros, ficou dentro do templo, está lá. E eu disse para a igreja o seguinte, se vocês não proclamarem, não anunciarem as boas novas do evangelho, os coqueiros proclamarão. Então na cidade a igreja era conhecida como igreja dos coqueiros, até hoje. Todo mundo, gente, pessoas, visitantes, iam lá tirar foto na frente da igreja, por ser a igreja dos coqueiros. Mas graças a Deus que os queridos da igreja proclamavam que Jesus vivia e pregava o evangelho, e sempre tinha visitante na igreja. Amados, Deus exige o primeiro, Ele quer ser o primeiro, e se Ele for o primeiro, você será impulsionado para cima, e com isso você vai ser mais que vencedor. O primeiro vai ser impulsionado para cima. Quem está precisando ser impulsionado para cima, diga amém. Então, gente, você já viu aquelas molinhas que tem embaixo lá? Você fica aqui, aquela molinha assim. Você já imaginou, de repente, Deus dá uma apertadinha e você pula para cima? Já pensou, tem um montão na frente da tua fila, tem um montão de gente e você está lá atrás, um montão de gente na frente, e Deus pega, dá uma impulsionada e você pula por primeiro. Mas olha, é tão fácil assim. Gente, o pior é que é. Ou melhor, o bom é que é. O bom é que é. O problema é que a gente quer ser o primeiro, gente. Esse é o problema. Nós todos. Queremos ter Deus como o primeiro, mas nossas atitudes são medíocres. Veja, por exemplo, marcamos uma ministração para casais, ou para homens, ou para mulheres, ou para jovens. E o que acontece? Poucos vêm. Alguns dizem, mas eu não preciso, pastor. Não preciso da ministração. Afinal, meu casamento está tudo legal, está tudo jóia. E não é para quem precisa ministração, sabia? É para que você não precise depois. Você precisa vir no encontro de casais, de jovens, de homens, mulheres, etc. Para que você não necessite depois de ajuda. Você tem que aprender antes.
Sabe, Satanás coloca muitas coisas nas mentes das pessoas, dos crentes. Ele não pode entrar na mente de ninguém, mas ele coloca na mente. E aí é um problema. Preste atenção nisso. Quem vai num retiro, num encontro de casais, ou num jantar, ou seja, onde tu tem ministração da palavra de Deus, não significa que tenha problema, significa que não quer ter problema. Como é que nós queremos a bênção de Deus? Deus não é o primeiro no meu casamento, não é o primeiro nos meus sonhos, não é o primeiro no meu ministério, não é o primeiro no meu dinheiro. Deus tem que ser o primeiro. Não tem jeito, gente. Para todos nós. Como é que eu quero viver o melhor de Deus? Que acréscimo eu quero de Deus? Vivo cheio de confusões emocionais e sentimentais no meu interior, porque Deus não é o primeiro. Então minha vida é uma confusão. Veja bem, Deus já disse, você já está abençoado, eu vou te abençoar, mas eu tenho que ser o primeiro. Você sabia que a bênção já existe? Diga, a bênção já existe. O que é para você já está pronto, sabia disso ou não? Sabe o que tem que fazer? Ser o segundo. Aí Deus abre e cai. Cai. E Ele vai mandando, né? Então, coisas materiais ou outras não podem ter a primazia na nossa vida. Quem tem que ser o primeiro é Deus. Deus. Por quê? Porque as coisas materiais não vão satisfazer, não vão me satisfazer, não vão preencher o vazio que há dentro da gente. É Deus. Deus que tem que ser o primeiro na nossa história. Êxodo 13, 14 está escrito: quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo, que significa isso? Digam-lhes, com mão poderosa o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Então eu e você precisamos compreender que Deus, que está nos tentando, olha, que Deus está tentando nos estabelecer, nos abençoar. Mas as primeiras coisas são de Deus. As primeiras coisas são de Deus. Diga, para acordar para quem está do teu lado, às vezes dá um soninho quando está sentado, né? Escutando alguém, dá um toquezinho para essa pessoa com todo carinho. Diga, Deus quer te abençoar. Diga, Deus quer te estabelecer. Mas as primeiras coisas são de Deus. Diga para esse querido, para essa abençoada aí, são de Deus as primeiras coisas. Sabe, amado, se alguém no mundo é capaz de te redimir, fique com ele. Se o teu carro é capaz de te redimir, fica com o teu carro. Se a tua casa, se o teu trabalho, se o teu namorado, se a tua namorada, se o teu esposo, se a tua esposa, fique com eles. Porque só tem um que é capaz de nos redimir, esse é Deus. Deus, só Ele pode redimir a gente. Então Ele terá a primazia, Ele será o primeiro, Ele terá o lugar de destaque nas nossas vidas. Mas a grande maioria de nós tem problema com o dinheiro. Por quê? Porque Deus não é o primeiro. Deus merece ser o primeiro. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O diabo não está de brincadeira, não. Tome cuidado, que Satanás quer nos arrebentar. Ele quer nos arrasar, Ele quer quebrar nossos sonhos. Mas pastor, tu está colocando medo. Não estou colocando medo não, porque Jesus é muito maior, Deus é muito maior. Eu estou te alertando, eu estou me alertando, porque nós todos temos que estar alertas e atentos, porque a seta dele é para todos nós. Então nós temos que estar alerta, porque Deus quer o melhor para todos nós. Por isso precisamos de cobertura espiritual, e Deus só dá cobertura para quem colocar Ele em primeiro lugar. Quando Ele quebra alguém, pare. Olhe bem, quando Satanás quebra alguém, pare de acusar. Quando alguém cai em pecado, pare de você sabia. Você reúne lá para tomar chimarrão, pipoquinha, tudo gostoso, e o diabo fica ali olhando. Agora eu vou colocar uma pimenta aí. Você sabia que o fulano fez isso? Que o fulano caiu? Viu, é todo santão lá. Pare, pelo amor de Deus, vai ajudar essa pessoa, dá a mão para ela, vem cá, eu quero chorar contigo, me abraça, eu quero te ajudar a resgatar, eu quero ajudar você a sair, porque amanhã pode estar eu. Sabe, queridos, todos nós estamos, é um dominó, vocês todos conhecem o jogo de dominó, é um dominó colocado assim, e todos nós estamos sendo o próximo dominó. A Bíblia diz que quem está de pé, cuide para que não caia.
É para todos nós, esteja alerta, porque amanhã pode ser você, então esteja alerta, ore pelos que caíram, ajude eles, dê um abraço, não concorde com o pecado, mas ame o pecador. É isso que a Bíblia diz, isso que a Bíblia diz, amados. Ama o pecador, precisamos estar atentos. Mas pastor, Deus não está na nossa vida? Sim, está, mas Ele é um Deus de princípio, e o princípio é: eu devo ser o primeiro na tua vida. Esse é o princípio de Deus. O princípio de Deus é isso: eu quero ser o primeiro. Porque se ele não for o primeiro, ele não aceita ser o segundo. Aí entra a legalidade que damos para que o inimigo entre e faça bagunça com a gente. Ele só aceita efetuar a obra plena se for o primeiro. Ele só aceita operar milagres se for o primeiro, abrir portas se for o primeiro, consolar se for o primeiro, derramar do seu poder se for o primeiro. Deus só, Ele diz: eu faço isso se for o primeiro. Mas pastor, tem muitos que vivem no pecado e estão operando milagres, e quando chegar lá no céu, o Senhor vai dizer: ah, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz a outro. Muito bem, muito bem. Vamos ver se teu nomezinho está escrito aqui. Não, não está escrito aqui não. Não está escrito aqui não. Então apartai-vos de mim. Nós devemos buscar e dizer assim: Senhor, seja o primeiro na minha vida, Pai. Me usa, segundo as tuas mãos, teu poder. Então, queridos, para encerrar essa palavra, porque eu devo ser o segundo, e também porque Deus quer ser o primeiro. Primeiro, devo ser o segundo porque o primeiro governa todo o resto. Primeiro governa todo o resto. Tudo, diga tudo. Deus quer ser o primeiro porque Ele vê o primeiro como a raiz que governa o restante. Lá em Romanos 11:17 diz: se a massa é santa, se a primícia é santa, todo o resto é. Se o começo é santo, tudo é. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. Imagine uma árvore, quando as raízes começam a apodrecer, os galhos começam a ficarem podres. Mas se estão com vida, fica uma árvore frondosa, bonita, dando fruto na época certa, conforme diz o Salmo 37. E o salmista também fala em muitos outros. Então eu devo ser o segundo porque o primeiro governa todo o resto. Segundo lugar, devo ser o segundo porque o primeiro representa o total. Diga o total. O que é feito primeiro vai determinar o que vai acontecer em todo o restante. E é um desafio para mim, é um desafio para todos nós aqui presentes, e para quem está nos escutando e vai escutar essa mensagem, seja pela internet, pela TV, por qualquer outro órgão, mecanismo. Vou te dizer uma coisa, um grande desafio para todos nós, juntos, é, em vez de levarmos as outras coisas, é começarmos a botar Deus em primeiro lugar na nossa vida, na nossa história. E eu tenho certeza que para todos nós vai chover bênçãos. Amém? Chuvas de bênçãos teremos. É a promessa de Deus. Semana passada chega um vendedor no meu escritório e eu, depois que ele pegou os produtos, abracei ele e disse: meu querido, eu quero orar com você. Quero orar com você. Ele me olhou assim: eu quero orar com você. Vem aqui. Deus tem um plano muito grande na tua vida. Eu quero orar com você. Aí chegou o outro, fiz a mesma coisa. Aí chegou a outra vendedora, eu fiz a mesma coisa. Aí um outro vendedor me ligou, murmurando, reclamando. Vendedor de longe daqui. E eu disse para ele: meu querido, eu quero orar com você. Eu estou precisando. Eu quero orar com você. Deus tem um plano para ti. Para de correr em vão. Porque se esse negócio que tenho aqui, que me dá mais correria do que qualquer outra coisa, esse negócio que eu tenho aqui, se não for para levar o nome de Deus para todas as cabeleireiras da onde nós trabalhamos, eu não quero mais. Não quero mais. Se não é para evangelizar, eu não quero mais. Chega.
Agência do Senhor precisamos ser. Amém? Quando eu planto uma semente, eu estou abrindo espaço para o Espírito Santo atuar. Mas saiba de uma coisa, o inimigo não fica contente não. Quando eu tomei essas atitudes, veio uma represália muito grande sobre a minha vida e sobre a minha empresa. Mas o Senhor é mais poderoso e está se levantando para fazer uma obra como jamais foi vista. Eu tenho certeza disso, porque Deus é fiel. Amém? Quando Deus diz para Abraão, pare, porque agora eu sei, mas veja bem, ele não sabe tudo antes. Então o que ele agora sabe, que ele não sabia 5 minutos antes, quando Deus disse a Abraão, pare, porque agora eu sei, o que ele não sabia? Se Deus sabe tudo. Ele agora sabe que o primeiro no coração de Abraão era Deus, era o reino, e não era o filho dele não, mas era Deus, era o reino. E sabe, queridos, o que Deus sabe sobre nossas vidas? O que Deus sabe sobre tua vida? O que Ele sabe? Ah, pastor, sabe tudo. Será? Veja a pergunta. Deus diz para Abraão, agora eu sei. Agora eu conheço teu coração. O que Deus poderia chegar aqui agora e dizer, agora eu sei. E o que Ele pode dizer? Ele só pode se levantar e dizer, eu sou Jeová Jiré, e a minha provisão será vista. Sabe qual é o problema? O problema é que a nossa mentalidade é muito mais parecida com a mentalidade do filho pródigo. Ele diz para o pai assim, te sirvo há tantos anos e tu não me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Sabe, amados, existe uma guerra dentro de nós, e sabe qual é essa guerra? Entre o novilho cevado e o cabritinho. Há essa guerra. Por isso não se melhora. Não se tem milagres financeiros, tem pouca cura, tem pouca santidade. Estou te convidando para juntos colocarmos Deus em primeiro lugar. Deus em primeiro lugar. Amém? Essa é a grande palavra nessa noite. O desafio para nós é sair daqui, eu preciso colocar Deus como número 1. Ele é aquele que supre todas as nossas necessidades. Todas as nossas necessidades. Lembro que quando eu estava no seminário, passando por uma série de dificuldades financeiras, a comida estava terminando. E um dia, bate alguém na porta. Eu vim trazer um rancho para vocês. Deus falou no nosso coração. Sabe quando? Quando eu parei de correr atrás do dinheiro. E comecei a correr atrás do reino. Lembro que eu não tinha dinheiro para nada. Chega um irmão no final do culto e bate assim para mim. Deus me falou nessa noite que eu preciso te ajudar com um salário mínimo por mês. Durante os 4 anos de seminário que tu fizer. Eu fiquei assim, sabe, porque antes eu jamais precisava, imaginava disso. Eu tinha 2 carros, tinha casa, tinha tudo e perdi tudo. E de repente, e aquele irmão dizia, Deus me falou para fazer isso contigo. Mas nunca me peça. Nós sempre estamos juntos. Vou colocar sempre no teu bolso na época certa. Durante 4 anos, aquele irmão me deu um salário mínimo por mês. Hoje é um dos homens mais bem-sucedidos, e inclusive é pastor, e tem o seu trabalho, um dos escritórios de advocacia mais bem-quistos na sua cidade. Com propriedades e propriedades, porque foi fiel e abençoou vidas, ouviu a voz de Deus. Não sei quais são os desafios financeiros que você enfrenta
que eu enfrento, os meus eu sei, mas os teus eu não sei. Quais os desafios que você está enfrentando? Mas a verdade é que Jeová Jiré tem uma palavra profética para nós nessa noite, lá em Filipenses capítulo 4, verso 19. E esse texto nós não podemos usar apenas como um jargão nas nossas bocas. O que está escrito aqui diz: o meu Deus, diga o meu Deus. Vamos ler juntos? O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma de minhas necessidades em Cristo Jesus. Aplauda esse Deus, porque Ele supre as nossas necessidades. Isso é algo que pode mudar nossa história, se nós colocarmos isso realmente no nosso coração. Queridos, a sua atitude é que determina a sua altitude. Diga: a minha atitude, que vai determinar onde eu vou chegar. Tem gente que é cabeça, mas vive como cauda, e eu não estou falando de que tem que estar pisando em todo mundo. Eu sou cauda agora, eu sou cabeça agora. Não! Viva como águia e não como pardal. Diga: eu preciso ser águia. Diga: eu sou águia. Águia. Águia anda por alto, vai nos grandes penhascos, mora lá no alto, e ela sai voando como vencedora. É a águia. Muitas pessoas são águia, mas vivem como pardal, porque o que determina a sua altitude é a sua atitude. Não pare. Talvez tu entrou aqui nessa noite pensando: tá, vou desistir da minha família, do meu trabalho, dos meus sonhos. Se você for fazer, esse dia eu vi uma reportagem sobre os homens de ruas, São Paulo, Porto Alegre, essas cidades. Quanta gente! E pasmem, queridos, saiu uma pesquisa no Brasil sobre pastores, e tem muitos, mas é centenas que estão nas ruas mendigando pão hoje, porque foram jogados para fora, porque ninguém deu a mão para acolhê-los, para amá-los. Quantos pais de famílias, quantos empresários, quantos professores, quanta gente com canudo, com grandes, estão lá, mendigando. Gente, é de chorar. Igreja, nós precisamos ter atitude diferente. Nessa noite Deus manda te dizer: eu não sei, alguém está precisando aqui nessa noite muito. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. O Senhor está me mostrando que tem pessoas aqui precisando ouvir isso. Não desista. Tem gente que está querendo desistir. Tem gente que está querendo fugir. Não desista. O Senhor tem o melhor para ti. Enfrenta. 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 Mas tenha Deus como primeiro. Comece a acertar a tua vida. Botar a casa em ordem. Tem gente que vive com a casa tudo em desordem. Vive tudo errado. E quer que Deus abençoe. Pelo amor de Deus, para agora, paga o preço, nós temos que pagar o preço, gente. Eu já fiz coisas que não agradou a meu Deus, e eu paguei por isso. Paga o preço. Quem está falando é alguém que tem experiência pelo que já passou, e a Bíblia diz que só pode estar no ministério de reconciliação quem experimentou derrotas. Então paga o preço, e Deus vai te abençoar. A sua atitude é que vai determinar. Presta atenção nisso. Tem gente que não casou com a mulher da vida dele por causa da atitude. Não casou com o homem da vida dele por causa da atitude. Sabe aquela jovem, do tempo de jovem, que se achava toda dona, toda lá. Eu lembro que quando eu estava noivo, pronto para casar, com uma menina de uma outra igreja, de uma outra cidade, as gurias da minha mocidade que me esnobavam, né? Eu lembro que algumas delas disseram assim: mas eu nunca te olhei desse jeito. Digo: pois é, querida, tu perdeu. Tu perdeu. Mas lembro bem de uma delas que falou isso, bem assim, eu digo: que coisa, né? Isso já faz mais de 40 anos, viu? Tu perdeu. Tem gente que não casou com o homem da vida, com a mulher da vida, porque ficou pensando: será que eu peço para ela para namorar ou não? A que eu peço para namorar ou não? De repente chegou outro, pediu. Eu falei: pai, eu devia ter ido falar com ela.
Meu sogro sempre dizia assim: o não já existe. Vai lá e pede. Então, gente, tem gente que não conquista um milagre porque não leva Deus a sério. Deus quer o primeiro. E Deus tem promessa até para a terceira idade. E hoje eu já digo aleluia. Ele diz: fui moço e agora sou velho. Não sou velho, gente, não me sinto velho. Mas eu nunca vi o justo mendigar o pão, amém? Nunca vi o justo mendigar o pão. Eu fiquei, aleluia, meu Deus, que coisa boa. Quando a gente leva a Deus em primeiro, nunca mendigaremos o pão. Você pode ficar até sem carro, mas o pão tu não vai mendigar. Porque Deus suprirá todas as nossas necessidades. Sabe, amados, Deus quer ver você realizando, avançando, conquistando, construindo, testemunhando dos seus milagres. Deus quer você tendo boca para abençoar, para curar enfermos, para expulsar demônios. Deus quer ver você, não quer ver você na caverna, embaixo da cama, escondido. Não, Ele quer ver você indo à frente. Coloque Deus à frente. Preste atenção na conclusão dessa palavra. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele te puxa para cima. O primeiro lugar para Deus é tão sério que o povo de Israel estava diante de uma conquista de 10 cidades. Isso é coisa tremenda, né? Mas Deus falou: a primeira é minha. Tudo que tem na primeira é minha. A cidade tem ouro, tem riqueza, essa é minha. E o povo disse: não, Acã perdeu a visão. E Deus não negocia suas primícias. Deus não negocia o primeiro. E eles foram para a guerra e perderam. Sabe, era para ser 10-0 aquele jogo. Terminou 9-1. Por quê? Porque eles quiseram tudo. E Deus diz: a primeira é minha. O primeiro é meu. Sabe por que nós estamos às vezes tão para baixo, com tantas coisas erradas? Porque não damos o primeiro para Deus. Você que é empresário e está aqui nessa noite, seja o ramo que você tem, eu quero te dizer uma coisa: a partir de amanhã você começa a consagrar o teu lugar lá. Comece a consagrar lá. Comece a ungir aquele lugar. Comece a consagrar. Tudo que tem lá. Tudo que tem lá tu consagra. Isso aqui é do Senhor, não é meu. E se tiver coisas lá que abominam o Senhor, você diga assim: a partir de hoje isso vai embora. Porque isso abomina o meu Deus, eu não aceito aqui. Eu não aceito. Mas eu tenho uma palavra, não sei, Deus está falando no meu coração. Se de repente você está em atitude que não é de acordo com a palavra de Deus, abandone já. Já. Pastor, eu não sei. Então venha conversar com um dos pastores da igreja. Os pastores da igreja, ninguém dos pastores desta igreja vai acusar alguém. Ninguém. Vão amar. Vão chorar junto. Todos nós vamos chorar com vocês. Porque nós também somos pecadores. E nós precisamos da graça de Deus. Faça isso e você vai ver. Eles perderam porque eles não colocaram Deus em primeiro lugar. E eu tinha muito mais coisa para te falar nessa noite. Mas o grande segredo para nós vencermos o deserto é construirmos um altar no deserto. Amém? Tome a atitude de construir um altar no meio do problema. Pastor, minha casa está fervendo. Meu marido está com problema. Pastor, eu não sei, eu não consigo mais entender. Construa um altar lá no meio do problema. Construa um altar no meio do problema. Construa um altar no meio do problema. Pastor, como eu faço isso? Se você não sabe, que chama os pastores que nós vamos ajudar. Construa um altar no meio do problema, no meio da dificuldade. Você que está nos assistindo, construa um altar no meio do problema, da luta, da dificuldade, é lá. Você vai construir lá. Construa um altar.
Talvez você diga: pastor, estou na pior crise da minha vida, construa um altar. Sabe, queridos, o Jordão se tornou algo miraculoso na história. Eliseu recebe a capa de Elias. Qual é o primeiro rio que ele se dá de cara? Jordão. Ele pega a capa e bate no rio, e abre o rio no meio. Naamã ficou curado no Jordão. Machado não flutua em qualquer lugar, só flutua onde tem altar construído. O altar que foi construído no Jordão mudou o curso do rio. O altar que você vai levantar hoje à noite vai mudar o curso da tua e da minha história. Vai mudar. Diga amém. Os milagres vão chegar, diga amém. Diga: Deus, eu serei um conquistador. Diga: não é para minha honra, é para honra e glória do Senhor. Seu último texto dessa noite, em 2 Coríntios 11:20, diz: de fato vocês suportaram até que quem os escraviza, ou os explora, ou quem se exalta, ou lhe fere a face. Sabe, queridos, eu tenho pensado muito, nós temos que tomar atitude, mas pelo amor de Deus, tem uns que vão dizer assim para o marido: está complicada a situação, vão dizer assim: está me escravizando, é? Para, começa a orar e quebranta-se na presença de Deus, tá? Sabe, a gente fica sendo esbofeteado pelo inimigo, falta comprometimento, né? Falta comprometimento, sabe? Você tem duas opções hoje à noite. Você pode pensar assim: o meu pai, que é Deus, está falando comigo porque quer o meu melhor. Como você pode pensar diferente: não estou interessado em colocar essa palavra em prática, vou continuar como estou. Deixa o devorador fazer o que ele quiser. E ele faz a farra. Então, nessa noite, coloque em prática e Deus vai te abençoar, amém? Você quer se tornar o primeiro, ou quer deixar Deus ser o primeiro? Honre o Senhor com as primeiras coisas e Ele vai te abençoar, amém? Coloque uma das tuas mãos sobre o ombro do teu irmão novamente e diga assim: eu profetizo, na autoridade do nome de Jesus, que a partir da decisão de hoje, que nós estamos tomando, de colocar o Senhor em primeiro lugar, com uma atitude simples, colocar o Senhor como primeiro, eu profetizo sobre a tua vida. Diga para ele: sabe o que vai acontecer com você? Deus vai acelerar o derramar do favor dele na sua e na minha vida, em nome de Jesus, amém? Deus vai acelerar. Mas sabe o que a gente tem que fazer? Ele é o primeiro lugar, amém? Ele não negocia. E algumas atitudes aqui para encerrar. A primeira pessoa que daremos bom dia vai ser Jesus, vai ser o Espírito Santo, vai ser Deus. Segunda coisa, vamos restaurar a prática de chegar ao culto e orar. Quando chegamos aqui no culto, vamos começar a orar. Senhor, visita a tua igreja, Pai. Se você tem a prática de se ajoelhar ou quiser voltar a se ajoelhar, faça isso. Mas chega a primeira coisa que você faz, se ajoelha. Ajoelha. Vamos restaurar esse hábito. Sabe, amados, nós somos os maiores quebradores de protocolo que existe. Vamos ao banheiro toda hora, a não ser que tenha algum problema. Levantamos toda hora. Deixamos nossos filhos correndo para lá e para cá. Falamos de tudo, menos das coisas de Deus. Quebramos o protocolo. Outra coisa, procure chegar ao culto mais cedo. Quarto, restaurar nossa vida de oração, de louvor e de adoração. Quantos oram de verdade? Todo dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E olha as bênçãos que ele teve. Quinto, jejue pelo menos uma vez por mês. Eu ia botar uma vez por semana, mas eu digo, não, deixa eu economizar aqui. Uma vez por mês, uma manhã,
Sexto, uma vez por semana doe algo para algum projeto ou para alguma pessoa. Quem sabe comece a aprender quando sair de casa. Uma roupa que está lá, que tu nunca usa, que já está mofando. Coloca no teu carro, mas uma roupa que seja útil e abençoe alguém. Leia todos os dias alguns minutos da Bíblia, 10, 15 minutos, todo dia. Deus em primeiro lugar. Nós fomos curados para curar, salvos para salvar. A vida cristã plena é compartilhar. Essas atitudes demonstram que Deus e o seu reino estão em primeiro lugar. Nono, tome essa decisão. A partir de hoje, eu não vou mais, diga não vou mais, passar adiante o que prejudica o caráter do meu irmão. E meu último, ore por alguém. Ore por alguém. O que vai resolver a sua vida é oração. É ganhar a alma para Jesus. É sair do trono e deixar o Senhor ser o primeiro. E eu quero te convidar, que você seja um conquistador e que você tome essa atitude em nome de Jesus hoje à noite. Amém?